Boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. E para nossa harmonização faremos uma leitura de uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, o nosso querido Chico. Nos domínios da ação, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, Filemon 1,14. Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assina procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve nesse instante, encarnados e desencarnados aqui presente. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade. Gratidão pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Gratidão pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz que rogamos recaia sobre cada um de nós nesse instante, recai igualmente sobre cada um deles. Te agradecemos pelos nossos entes familiares, encarnados e desencarnados. Que a paz, o equilíbrio e a serenidade alcance a todos. Te rogamos ainda nesse instante, Pai misericordioso, permita que nossa Mãe Maria vá de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio e que leve até eles o nosso amor, o nosso carinho, a nossa ternura, no desejo imenso de em breve estar junto deles novamente. Gratidão, Pai, por tudo. Te rogamos nesse instante que agasalhe a cada um de nós e, com a permissão que concedeste a esses irmãos do plano espiritual para estar aqui conosco, para aprender sobre os vossos ensinamentos, e com a oração que o Senhor nos ensinastes, damos por aberto o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, hoje, agora e sempre.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44 a 48. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, mais uma vez, o Evangelho nos conclama a humildade, a caridade, que é a negação do orgulho e do egoísmo, que são as causas de todas as nossas mazelas, de todos os nossos equívocos e de todas as nossas imperfeições. Porque realmente o dia que nós nos despirmos do orgulho, da vaidade, da cupidez, da avareza, da maledicência, de todos os defeitos que ainda emperram o nosso crescimento moral e espiritual, nós estaremos galgando os degraus da escada evolutiva de Jacó, que a cada um de nós está reservado. Então nós temos que trabalhar dentro de nós esse orgulho e esse egoísmo, para que nós possamos realmente sermos benevolentes, indulgentes, aprendermos a perdoar àqueles que porventura nos causaram algum dessabor, mas nós igualmente causamos também dessabores a tantos outros que permeiam conosco nesta senda evolutiva dessa presente encarnação. Nós também somos telhados de vidro, então nós não podemos apontar para os erros alheios, porque nós sobejamente carregamos ainda dentro de nós inúmeros defeitos, inúmeras imperfeições que precisam ser buriladas, que precisam ser trabalhadas. Então que nós possamos rogar a Deus
que nos conceda as oportunidades benditas para que nós possamos diuturnamente trabalhar tudo isso dentro de cada um de nós. Já erramos muito, já acertamos muito, mas podemos acertar muito mais. Basta que a gente siga os conselhos do Mestre amado Jesus. Nos deixou 2 leis que resumem todos os mandamentos de Moisés: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Desta forma nós não vamos errar jamais, porque se eu fizer com o meu próximo tudo que eu desejo que o meu próximo faça comigo, com toda certeza eu só vou praticar o bem, eu só vou praticar a caridade, a benevolência, a indulgência. Porque se eu não quero para mim, por que desejar para o meu próximo? Então nós temos que aprender, nós temos que trabalhar. E diz mais ainda: os publicanos também não fazem isso? Que diferença teríamos nós dos publicanos, dos pagãos, se nós saudarmos, se nós amarmos, se nós nos relacionarmos, desejarmos o bem somente para aqueles que comungam do nosso círculo de amizade? Os publicanos eram aqueles, na época do Império Romano, que eram os cobradores de impostos, que eram detestados por todos. E os pagãos eram os idólatras, acreditavam ainda em vários deuses. Tanto é que Jesus disse aos seus discípulos que primeiro fosse ter com os cristãos, com os judeus, para depois sim, quando a terra estivesse pronta, ou seja, quando os pagãos, os gentios estivessem prontos para receber a boa nova, aí sim para ali se dirigissem. É como nós hoje estamos tendo a oportunidade bendita de conhecer essa doutrina consoladora que nos traz através da fé raciocinada, através do equilíbrio, através da razão, do amor, da caridade que Jesus espera de cada um de nós, a compreensão do porquê estamos neste plano, neste vale de provas e expiações, espíritos de terceira grandeza que ainda somos, justamente para que nós possamos pagar as dívidas que nós contraímos nas vidas passadas com esses irmãos a quem chamamos de obsessores. Então que nós possamos urgentemente nos libertar de todas essas mazelas, que nós possamos realmente, dia após dia, tentarmos sermos seres melhores, praticando todos os ensinamentos que o Cristo vivenciou, exemplificou para cada um de nós, e permitiu que tantos outros avatares, baluartes do cristianismo e do espiritismo também nos exemplificassem, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Joana de Cusa, São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Exemplos não nos faltam da prática do amor e da caridade. Basta que realmente nós ardentemente queiramos nos modificar, queiramos ser seres melhores. O que nos falta é a vontade firme, o que nos falta é o propósito de realmente nos modificarmos. Por isso que nesse mesmo capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala: reconhece-se o verdadeiro cristão, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, as suas paixões inferiores, tudo aquilo ainda que nos aprisiona à matéria, tudo ainda que nos afasta realmente da espiritualidade maior. Eu sempre faço questão de dizer: diga-me o que pensas e o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Nós precisamos ter os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos altruístas na prática do bem, da caridade, para que possamos alcançar a perfeição, mas principalmente para que os espíritos bons, os espíritos de luz, possam vir fazer morada junto de nós, nos orientando, nos guiando,
nos instruindo e nos inspirando, porque do contrário, se só a mágoa, rancor, ódio, vontade de vingança, sentimentos inferiores ainda dormitam dentro de nós, quem vai se aproximar de nós? Espíritos inferiores, espíritos que se comprazem com esse mesmo viés, com esse mesmo tipo de conduta. Então, que nós estejamos sempre atentos e alertas para aquilo que nós estamos pensando, para aquilo que nós estamos sentindo. A questão 459 do Livro dos Espíritos é bem clara, quando Kardec indaga da espiritualidade maior: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta não poderia ser outra: influem de tal modo que de ordinário são eles que vos regem. Ou seja, a influência da espiritualidade sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos atos, muitas das vezes são guiados pela espiritualidade, e a gente pensa que somos nós que estamos praticando. Se os atos são bons, evidentemente estamos sendo influenciados, intuídos, inspirados pela espiritualidade maior. Mas se os nossos atos são contrários à lei de amor, de justiça e caridade que o Cristo nos legou, com toda certeza os espíritos que estão nos influenciando são ainda espíritos zombeteiros, inferiores e que nos desejam a nossa derrocada, que desejam o nosso mal. Então, que nós possamos amar realmente a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Senhor do Universo, agradecidos por mais essa oportunidade bendita. Agradecer a Jesus, nosso guia, modelo e exemplo, o nosso norte, a nossa bússola certa, para que nós não venhamos a cometer equívocos. Agradecer a espiritualidade maior que nos envolveu, nos inspirou, nos assistiu na noite de hoje. Agradecer a Jesus por ter permitido a presença desses irmãos da pátria espiritual, que aqui compareceram com a sua permissão para aprender conosco sobre as lições morais por Ele nos deixado. Assim, Pai, imensamente agradecidos, na certeza de mais uma semana na vossa presença, amparados pela vossa luz, pela vossa misericórdia e pelo vosso amor. Com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai.